boa tarde a todos. Meu nome é Laura e eu vou fazer a introdução do nosso trabalho para vocês. Bom, a pesquisa consiste em métodos contraceptivos. Grupo composto por Beatriz Oliveira, Maria Eduarda Beccari, Tassieren Moreira, Vitória Vettori e Laura Farto. Métodos hormonais e barreiras. Métodos hormonais. Os métodos hormonais de contracepção contêm progestina ou uma combinação de progestina e estrogênio. As opções hormonais incluem o implante, o DIU, a injeção, a pílula, o anel e o adesivo. Como os contraceptivos hormonais funcionam? Os contraceptivos hormonais funcionam de várias maneiras para evitar uma gravidez não programada. Por exemplo, inibição da ovulação. Os contraceptivos hormonais impedem a liberação do óvulo pelos ovários, impedindo assim a possibilidade de que seja fecundado após a relação sexual sem uso de preservativos. Espessamento do muco cervical. Os contraceptivos hormonais engrossam o muco do colo do útero, o que dificulta a chegada do espermatozoide ao útero. Contracepção hormonal. Quando usadas corretamente, todas as opções de contracepção hormonal são 99% eficazes na prevenção da gravidez. Também existem vários benefícios não contraceptivos, incluindo reduzem o risco do câncer do endométrio e de ovário, geralmente diminuem o fluxo menstrual e podem reduzir cólicas menstruais. Pílulas anticoncepcionais. Pílula anticoncepcional é um comprimido que contém uma combinação de hormônio estrogênio e progesterona que inibe a ovulação. Dessa forma, mesmo que exista uma ejaculação no interior do canal vaginal, os espermatozoides não têm qualquer tipo de óvulo para fecundar, não existindo gravidez. O uso correto da pílula tem algumas vantagens sobre outros métodos contraceptivos, como a regulação da menstruação, o combate da acne ou a diminuição das cólicas menstruais, mas também tem algumas desvantagens, como não proteger contra infecções sexualmente transmitíveis e ter o poder de causar efeitos colaterais, como, por exemplo, dor de cabeça ou enjoo. Injeção. A injeção deve ser aplicada via intramuscular pelo ginecologista e pode ser constituída apenas por progesterona ou ser uma combinação de progesterona e estrogênio. A aplicação pode ser mensal ou trimestral. Mensal. O anticoncepcional injetável mensal deve ser aplicado até o 5º dia após o início do ciclo menstrual, devendo outra dose ser tomada após 30 dias. Isso porque após a aplicação da injeção, os níveis de estrogênio e progesterona vão variando ao longo do tempo, de forma que esses níveis precisam ser repostos para que se tenha o efeito anticoncepcional. Trimestral. O anticoncepcional injetável trimestral é normalmente composto apenas por progesterona, que é lentamente absorvida pelo organismo e garante o efeito anticoncepcional por mais tempo. Esse anticoncepcional deve ser aplicado até o 5º dia do início do ciclo menstrual e atua por até 3 meses no corpo da mulher. Adesivo. O adesivo anticoncepcional funciona como a pílula tradicional, mas neste caso, os hormônios estrogênio e progesterona são absorvidos através da pele. Para usar corretamente, basta colar o adesivo na pele no 1º dia da menstruação e trocar depois de 7 dias, colando em outro local. Depois de usar 3 adesivos consecutivos, deve-se fazer um intervalo de 7 dias, para então colocar um novo adesivo na pele. As principais vantagens de usar o adesivo é não precisar tomar o medicamento todos os dias, e a principal desvantagem é que as mulheres que estão acima do peso não devem usar, porque o acúmulo de gordura sob a pele dificulta a entrada dos hormônios no sangue, comprometendo sua eficácia. Anel. O anel vaginal é um tipo de método contraceptivo em forma de anel com cerca de 5 centímetros, que é feito de silicone flexível e que é inserido na vagina todos os meses, de forma a impedir a ovulação e a gestação, através da liberação gradual de hormônios. Este método deve ser utilizado durante 3 semanas seguidas, e depois desse tempo deve ser retirado, devendo-se fazer uma pausa de 1 semana antes de voltar a colocar um novo anel. O anel vaginal pode ser encontrado em farmácias e só deve ser usado se recomendado pelo ginecologista. Implante. O implante anticoncepcional consiste em um pequeno tubo de silicone com cerca de 3 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro, que deve ser aplicado pelo ginecologista no consultório. É introduzido no braço da mulher entre o 1º e o 5º dia do ciclo menstrual, sob anestesia local, e que atua liberando hormônios na corrente sanguínea, tem duração de 3 anos, porém é o método mais caro. DIU.
O DIU é um dispositivo pequeno e flexível em forma de T, que é colocado no interior do útero. É um tipo de método anticoncepcional muito eficaz, que evita uma possível gravidez, tendo um efeito que pode durar até 10 anos. Existem basicamente 2 tipos de DIUs, o DIU mais antigo de cobre e o DIU hormonal. A principal diferença entre eles está no efeito sobre a menstruação. Enquanto o DIU de cobre aumenta o fluxo menstrual, podendo causar ou piorar a cólica menstrual, o DIU hormonal deixa a mulher sem menstruar. DIU de cobre libera íons que imobilizam os espermatozoides e dificultam bastante a sua mobilidade dentro do útero, dificultando assim a fecundação. O funcionamento do DIU hormonal é parecido com o DIU de cobre. Ele funciona impedindo a passagem dos espermatozoides. Ele libera de forma controlada doses baixas de progesterona, o que deixa a camada do útero fina. O DIU de cobre é indicado para as mulheres que não desejam a interrupção do seu ciclo menstrual e para aquelas que não querem ou não podem utilizar hormônios. O DIU hormonal é indicado para as mulheres que possuem fluxo menstrual intenso e que desejam reduzi-los. Ele também é recomendado para mulheres portadoras de endometriose, porque diminui bastante as cólicas menstruais. Agora vamos falar sobre os métodos de barreira. Os métodos de barreira são removíveis e evitam a entrada do esperma no útero. Eles são indicados a mulheres que não podem tomar algum tipo de hormônio ou que desejam proteção de ISTS. Entre os métodos de barreira, podemos citar o preservativo feminino, também conhecido como camisinha. Ele é inserido na vagina antes da penetração do pênis, para impedir a entrada do esperma no útero. Diafragma é um contraceptivo composto por uma membrana de silicone em forma de cúpula, envolvido por um anel flexível. Existem vários tamanhos. Ele é inserido na vagina antes da relação sexual, impedindo também a entrada do esperma no útero. É recomendável que o diafragma seja utilizado junto a um creme ou a uma geleia espermicida, para oferecer maior lubrificação e também para aumentar a eficácia contraceptiva. O diafragma deve permanecer no lugar durante 6 a 8 horas depois do coito, para evitar a gravidez, mas deve ser removido dentro de 24 horas. Na foto acima, podemos ver um modelo de diafragma. Espermicidas. Os espermicidas são substâncias químicas em forma de geleia, creme, comprimido, tablete ou espumas, que devem ser colocadas na vagina 15 minutos antes da relação. Eles servem como barreira para impedir o contato dos espermatozoides com o útero. Dispositivo INDIL. O anticoncepcional é um método constituído por um aparelho pequeno e flexível, que é inserido dentro do útero. Ele só pode ser utilizado em pacientes saudáveis e que apresentem exames ginecológicos normais. Existem vários modelos de DIU e é um contraceptivo que deve ser colocado por um profissional de saúde. Na figura agora, vemos como é inserida a camisinha feminina. Tópico 2. Doenças sexualmente transmissíveis. Bom, as DSTs são causadas por vários tipos de agentes. São transmitidas principalmente por contato sexual sem o uso de preservativo. Outra forma de infecção é pelo compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis. As DSTs são de fácil tratamento e de rápida resolução. Algumas têm tratamento mais difícil ou podem persistir ativas. Quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves e até a morte. Algumas DSTs podem ser transmitidas da mãe para o bebê durante a gravidez ou até mesmo durante o parto. O tratamento melhora a qualidade de vida do paciente e interrompe a cadeia de transmissão dessas doenças. O atendimento e o tratamento são gratuitos em serviços de saúde do SUS. Tipos de DSTs. A AIDS, sendo uma das mais famosas, é causada pela infecção do organismo humano pelo HIV, que é o vírus da imunodeficiência adquirida. O HIV compromete o funcionamento do sistema imunológico humano, impedindo de executar adequadamente sua função de proteger o organismo contra as agressões externas, tais como bactérias, outros vírus, parasitas e células cancerígenas. Cancro mole, também chamado de caranco venero, popularmente conhecido como cavalo, manifesta-se através de feridas dolorosas com base mole.
Bom, a candiloma acuminado, ou HPV, é uma lesão na região genital causada pelo papiloma vírus humano, HPV. A doença é também conhecida como crista de galo, figueira ou cavalo de crista. Já a gonorreia é a mais comum das DSTs. Também é conhecida pelo nome de blenorragia, pingadeira ou esquentamento. Nas mulheres, essa doença atinge principalmente o colo do útero. A clamídia também é uma DST muito comum e apresenta sintomas parecidos com os da gonorreia, como, por exemplo, o corrimento parecido com clara de ovo e dor ao urinar. As mulheres contaminadas pela clamídia podem não apresentar nenhum sintoma da doença, mas a infecção pode atingir o útero e as trompas, provocando uma grave infecção. Nesses casos, podem haver complicações como dor durante as relações sexuais, gravidez nas trompas, parto prematuro e até esterilidade. Herpes manifesta-se através de pequenas bolhas localizadas principalmente na parte externa da vagina e na ponta do pênis. Essas bolhas não podem arder e causar coceira intensa. Ao coçar, a pessoa pode romper a bolha, causando uma ferida. Linfogranuloma venéreo caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital de curta duração, aproximadamente de 3 a 5 dias, que se apresenta como uma ferida ou como uma elevação na pele. Após a cura da lesão primária, surge um inchaço doloroso. Se esse inchaço não for tratado adequadamente, evolui para um rompimento espontâneo e formação de feridas que drenam o pulso. Sífilis manifesta-se inicialmente como uma pequena ferida nos órgãos sexuais e com ínguas na virilha. A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pulso. Após um certo tempo, a ferida desaparece sem deixar cicatriz, dando à pessoa a falsa impressão de estar curada. Se a doença não for tratada, continua a avançar no organismo, surgindo manchas em várias partes do corpo, inclusive na palma das mãos e na sola dos pés. Queda de cabelo, cegueira, doenças do coração e paralisia. Tricomoníase. Os sintomas são, principalmente, corrimento amarelo esverdeado, com mau cheiro, dor durante o ato sexual, odor, dificuldade para urinar e coceira nos órgãos sexuais. Na mulher, a doença pode também se localizar em partes internas do corpo, como o colo do útero. A maioria dos homens não apresenta sintomas. Quando isso ocorre, consiste em uma irritação na ponta do pênis.